Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Nós chegamos ao 10º episódio do quadro Sessão Nostalgia da Aviação Salutares. Se você tiver perdido algum dos capítulos anteriores, como eu sempre digo, o link da playlist deste quadro estará aí na descrição, então se você quiser conferir os capítulos anteriores, é só clicar no link, você vai encontrar os vídeos lá todos organizados por data. Hoje a gente está então no 10º episódio do Sessão Nostalgia da Salutares. Vamos continuar falando da série 13500, que é uma série muito grande, né? Tinha muito prefixo. Hoje a gente vai então para, acho que a terceira ou quarta parte já falando da série 13500. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer mais dois lotes aí de veículos. A gente vai conhecer o lote de veículos que chegou em 1994 e o lote de veículos que chegou em 1995. Eu vou mostrar esses dois lotes juntos porque em 1994 só foram comprados 2 ônibus, né? Então ia ficar uma coisa muito pequena se eu fizesse um vídeo só com 2 ônibus. Então hoje a gente vai conhecer esses 2 veículos que chegaram em 1994 e mais 30 carros que chegaram em 1995. Esses 2 carros que chegaram em 94 e os 2 últimos que chegaram em 95 são carros muito especiais, faziam algumas viagens diferentes aí na frota da Salutares, então vai ser interessante também a gente dar uma relembrada nesses 4 carros, né, que faziam parte desse lote aqui, desses 2 lotes, e que eram carros bem interessantes. Então galera, conta aí com o like de vocês, se você gosta do quadro Sessão Nostalgia, compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas conhecerem também um pouco da história desses carros. E claro, se você está chegando agora ou se você não é inscrito ainda por algum motivo, se inscreve no canal, assim você recebe uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Dito isso, vamos então para o primeiro veículo do vídeo de hoje. Bom galera, começamos o vídeo de hoje então com o carro 13537, que é um dos 2 carros que a Salutares adquiriu em 1994, que eram carros aí diferentes, né? Por fora já dá para notar ali que eles têm as calotinhas, tem alguns detalhes diferentes na pintura, abaixo do prefixo ali tem as 5 estrelas. Pois bem, o carro 13537 junto com o 13538 que a gente vai ver na sequência, inauguraram um serviço da Salutares que se chamava Maxibus. Esse serviço era um serviço com uma dose a mais de sofisticação. Dentro tinha uma comissária de bordo, eram servidas bebidas quentes e frias, era servido um lanchinho também, e esses carros eram destinados a operações de turismo. Na época eu não sei exatamente se era a própria Salutares que fazia isso, se era feito em parceria com alguma agência de viagens, mas a Salutares fazia algumas viagens para o Chile, e esses carros eram bastante utilizados nessas rotas. Esses carros também faziam linha de vez em quando, né? Quando eles não estavam fazendo turismo, eles faziam linha, principalmente a linha São Paulo Vitória da Conquista. Foi com esses carros aí que nasceu o horário semileito da linha, né? Que mais tarde viria a ser feito pelos G6, que receberam o nome Mega Star, né? O serviço semileito nos G6 recebeu este nome. Estes carros então, 13537 e 13538, foram os primeiros a chegar com essa configuração em 1994. O 13537 tinha um Astro Enki. Outra coisa interessante desses carros é que quando a pintura da Salutares foi reestilizada, esses carros foram um dos primeiros a receberem essas novas pinturas, né? Então tem foto aí do 13537 que carregava o Astro Enki, também com a pintura nova, e no dia ele fazendo aí São Paulo Vitória da Conquista. Esse carro, 13537, depois da passagem pela Salutares, ele foi vendido para a empresa Via Norte Viagens e Turismo, empresa que fica na cidade de Nossa Senhora do Glória, em Sergipe, onde ele recebeu o prefixo 0894. Depois da Via Norte, ele passou a ser utilizado para transporte escolar no estado da Bahia. Eu tinha um chefe muito tempo atrás que, quando a gente estava fazendo um esforço muito grande para conseguir uma coisa que era muito pequena, ele falava que a gente estava usando uma metralhadora para matar uma formiga. E é meio que esse caso, né? Você pega um carro super especial, tinha comissária de bordo, tinha geladeira no fundo, frigobar, malhos, e ele acabou passando para transporte escolar, né? Um carro que poderia rodar em operações de turismo muito bem. Depois aí de passar por esse período no transporte escolar, ele passou a circular sem identificação. Essa foto dele foi feita em Arapiraca, no estado de Alagoas. O outro carro que tinha a mesma configuração tinha o prefixo 13538 e o Astro Halley. O 13538 também recebeu a pintura nova quando ela foi criada.
foto dele aí, né, fazendo turismo na época que ele já tinha a pintura nova. Mas assim, o que eu mais gostava desses carros eram as calotas, cara. Pra mim era o que mais chamava atenção. O carro 13538, depois de sair da Salutares, foi vendido para a empresa Sereno Tour, que fica em Cataguases, em Minas Gerais, recebendo por lá o prefixo 3600. A pintura pode dar a impressão de que antes de sair da Salutares esse carro tenha passado pela frota da Águia Branca. Mas não, a pintura da Sereno Tour é assim mesmo. Depois ele foi vendido para a empresa Expresso Ponte Segura, que fica na cidade de Cambuí, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 39. Depois ele foi vendido para a empresa Turismo Zuca, que fica em Guaxupé, também em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 9000. Depois ele foi vendido para a empresa Grilo Car, também de Guaxupé, em Minas Gerais, onde ele tem atualmente o prefixo 9000. Bom, agora a gente entra no segundo lote que vamos falar no vídeo de hoje, que é o lote de veículos fabricado em 1995. Esse lote começa com o carro 13539 e vai até o carro 13568, e a gente vai ver o destino de todos esses carros daqui para frente. Foto é então do carro 13539, que é o primeiro desse lote, foto feita em Resende, no dia ele fazendo a linha São Paulo Vitória da Conquista. Este carro ostentava o astro Atique. O 13539, quando a Águia Branca comprou a Salutares, o carro foi transferido para lá e ele continuou tendo o prefixo 13539 na Águia Branca. Depois da passagem pelas duas empresas, ele foi vendido para a empresa Latifa Turismo, que fica em Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, onde inicialmente ele teve o prefixo 600. Depois ele teve o prefixo alterado para 700, permanecendo na mesma empresa. Depois ele foi vendido para a empresa Transdenia, que fica na cidade de Itaguara, em Minas Gerais, onde o prefixo 700 foi mantido. E por último ele foi vendido para a empresa Natália Turismo, que fica na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, onde ele teve a frente substituída aí pela frente dos Paradisos da geração 6. Foto para vocês agora do carro 13540, que ostentava o astro Izar. O 13540, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Top Life Turismo, que fica no Distrito Federal, onde ele recebeu o prefixo 14000. Depois ele foi vendido para a empresa Rogério Turismo, que fica na cidade de Formosa, em Goiás, onde ele permaneceu tendo o prefixo 14000. Foto para vocês agora do carro 13541, que carregava o astro Algor. O 13541, depois de sair da Salutares, foi vendido para a empresa MASP Turismo, que fica em Astolfo Dutra, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 6000. Depois ele foi vendido para a empresa São João Turismo, que fica na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 7100. De lá, ele foi vendido para a empresa Novos Rumos, que fica em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde ele recebeu inicialmente o prefixo 2960, depois teve o prefixo alterado para 0926, curioso que o prefixo mudou, mas ele era formado pelos mesmos números ainda. E por último ele teve a frente substituída aí pelos Paradisos da geração 6, e o prefixo também foi alterado para 1705. Foto para vocês agora do carro 13542, que tinha o astro Sader. O carro 13542, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a empresa Bet Tour, que fica em Minas Gerais, recebendo nessa empresa o prefixo 14000. Foto para vocês agora do carro 13543, que tinha o astro Shit. O carro 13543, depois da passagem pelas Salutares, foi vendido para a Transcap, que fica em Capelinha, Minas Gerais, onde ele recebeu inicialmente o prefixo 888, e depois ele teve a frente substituída aí para a frente dos Paradisos da geração 6 e recebeu o prefixo 8888, né? Botaram uma geração a mais e aumentou um 8 no prefixo. Foto para vocês agora do carro 13544, que tinha um astro Gali. O 13544 aparece aí saindo do terminal rodoviário do Tietê, fazendo no dia a linha São Paulo Vitória da Conquista. Depois da passagem pelas Salutares, ele foi vendido primeiro para a empresa Imperatur Turismo, que fica em Apucarana, no Paraná, recebendo lá o prefixo 4001. Depois ele foi vendido para a empresa Aguiar Turismo, que fica também no estado do Paraná, onde ele seguiu tendo o prefixo 4001. E por último ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Londrina, no Paraná. Foto para vocês agora do carro 13545, que tinha o astro Algol.
O 13545, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para a empresa Olitur Turismo, que fica na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, recebendo por lá o prefixo 055. De lá, ele foi vendido para a Cooper Fretur, que é a Cooperativa Pernambucana de Fretamento e Turismo, empresa sediada em Recife, lá no Pernambuco. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1905. Foto para vocês agora do carro 13546 que carregava o Astro Auris. O 13546 foi vendido para a empresa Monte Rei Turismo, que fica em Rio Pomba, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 3200. Depois ele foi vendido para a empresa Paiva Turismo, que fica na cidade de Barroso, em Minas Gerais, onde ele continuou tendo o prefixo 3200. Depois ele foi vendido para São João Turismo, empresa que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 5100. E por último, ele pertence agora à empresa JL Turismo, que fica na cidade de Nova Europa, no estado de São Paulo, onde ele tem o prefixo 1810. Foto para vocês agora do carro 13547, que ostentava o Astro Marfaq. O 13547 foi vendido para a empresa Net Turismo, que é do estado de Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 9506. Foto para vocês agora do carro 13548, que ostentava o Astro Segnus. O 13548 foi vendido para a empresa N&N Transportes, que fica na cidade de Vargem Alegre, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 2004. De lá, ele foi vendido para a empresa Transcap. Na Transcap ele não tinha prefixo, essa empresa fica em Capelinha, em Minas Gerais. Depois ele foi vendido para RDP Turismo, que fica na cidade de Caeté, em Minas Gerais, recebendo nessa empresa o prefixo 4600. Por último, ele foi vendido para a empresa BH Turismo, empresa de Belo Horizonte, onde ele tem o prefixo 600. Foto agora do carro 13549, que tinha um Astro Cap. O 13549 foi vendido para a empresa JBN Turismo, que fica em Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 7320. De lá, ele foi vendido para a Valtur. A Valtur fica em Camaquã, também no estado da Bahia. Nessa empresa ele não tinha prefixo. Por último, ele foi vendido para a Denilton Turismo, que também fica em Camaquã, e ele segue não tendo prefixo. Foto agora do carro 13550, que carregava o Astro Perseu. O 13550 foi vendido para a empresa Scala Brasil Cargas e Turismo, que fica em Belo Horizonte. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 550. De lá, ele foi vendido para Fragate Brasil, que fica em São Paulo, capital, recebendo nessa empresa o prefixo 9100. Por último, ele foi vendido para Guarujá Turismo. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 0300 e ela fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foto agora do carro 13551, na antiga parada que a Salutares fazia em Paraíba do Sul. Eu gostava muito desse lugar. O carro 13551 tinha um Astro Aura. Depois de passar pela Salutares, ele foi vendido para a empresa N&N Transportes, empresa que fica na cidade de Vargem Alegre, Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 2004. Foto agora do carro 13552, que carregava o Astro Sumail. O 13552 foi vendido para a empresa Raquel Tour, que fica em Uberaba, em Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 4200. Foto agora do carro 13553, que tinha o Astro Canopus. O 13553 foi vendido para a empresa Gala Turismo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 20095 e depois foi vendido para Coqueiros Tour, que fica no estado de Minas. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 103. Foto agora do carro 13554, que carregava o Astro Charon. O 13554 é mais um carro dessa série que chegou a receber também a versão mais moderna ali da pintura da Salutares. Esse veículo foi vendido primeiro para a empresa Radical Tour, que fica em Ponte Nova, em Minas Gerais. Nessa empresa ele tinha o prefixo 9697. Depois ele foi vendido para a Magno Tour, que fica em Governador Valadares, também Minas Gerais. Nessa empresa ele tinha o prefixo 2014. E por último ele foi vendido para a Moura Turismo, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 550. Foto para vocês agora do carro 13555, que tinha o Astro Calypso.
O 13555 foi vendido para a empresa Monte Rei Turismo, que fica em Rio Pomba, Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 3000. Depois ele foi vendido para Carimã Turismo, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo nessa empresa o prefixo 3000. Eu adoro as fotos feitas à noite nesse lugar. O Flávio Oliveira tem algumas fotos feitas nesse lugar à noite na galeria dele, eu sempre visito lá para dar uma olhada. Foto para vocês agora do carro 13556, que tinha o Astro Cogia. Este carro chegou a receber a pintura nova, mas no caso desse, muito provavelmente por ter se envolvido em algum acidente. Este carro também chegou a receber a pintura toda em verde, né, em branco e verde, que era a pintura utilizada para fretamento, né. Eu já comentei isso em alguns outros vídeos. Aqui no estado de São Paulo, a Artesp exige que a empresa tenha uma pintura diferente para as operações de fretamento e rodoviário, então a Salutares usava os dois traços ali em verde, né, o V e o S ali em verde, para operar fretamento no estado de São Paulo. O 13556 foi vendido inicialmente para a empresa Real Bus Turismo, que fica em Buriaé, Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 1580. Eu acho essa pintura que a Real Bus utilizava no carro linda, mas a pintura acabou sendo substituída por essa aí, e a frente do carro também foi substituída pela frente dos Paradisos da geração 6. Eu particularmente preferia como estava. Depois da passagem pela Real Bus, ele foi vendido para Mega Tour, que também fica em Muriaé, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 1080. Foto para vocês agora do carro 13557, que ostentava o Astro Igmea. O 13557 foi vendido para a empresa Carmense Turismo, que fica na cidade de Carmo da Mata, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 3000. Depois ele foi vendido para a Flecha Tour. Essa empresa fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 7001. Pelo que eu tô vendo aqui, tem bastante carro da Salutares circulando em Juiz de Fora, hein? Foto agora do carro 13558, que tinha o Astro Cloto. O 13558, depois da passagem pela Salutares, foi vendido para Carlos Turismo. A Carlos Turismo fica em Paulo Afonso, na Bahia. Por lá ele não tinha prefixo. Não dá nem para esconder que esse carro era da Salutares, afinal a Carlos Turismo rodava com ele escrito Salutares e Turismo no letreiro. Depois da Carlos Turismo ele foi vendido para Expresso Marcão. A Expresso Marcão fica na cidade de Arapiraca, em Alagoas, e ele seguiu não tendo prefixo por lá. Foto para vocês agora do carro 13559, que carregava o Astro Aries e fazia no dia aí a linha São Paulo Vitória da Conquista. Eu sempre gosto de ficar analisando os elementos da foto, né, para tentar entender um pouco da situação, do momento em que ela foi feita, né. Provavelmente o José Augusto, que é o autor da foto, fazia fotos nesse lugar por conta daquela lombada ali onde o ônibus está passando, né, que obriga o ônibus a reduzir a velocidade e deve permitir que ele fizesse uma foto melhor. E o motorista, né, com a velocidade reduzida, passando ali na lombada, abre a porta do ônibus, provavelmente para cumprimentar o José Augusto ali que estava fotografando o carro. O 13559, depois de sair da Salutares, foi vendido para CVA Turismo, que fica em Almenara, em Minas Gerais, onde ele não recebeu o prefixo. De lá ele foi vendido para Expresso Cardoso, que fica em Varzelândia, também em Minas Gerais, e ele seguiu não tendo prefixo por lá. Por último, ele foi vendido para Expresso Mineiro, que fica em São Francisco, em Minas Gerais, e aí nessa empresa ele recebeu o prefixo 8803. A Expresso Mineiro também substituiu a frente dele pela frente dos Paradisos da geração 6. Foto agora do carro 13560, que ostentava o Astro Daphne. O 13560 foi vendido para a empresa Apsi Tour. A empresa fica em Bocaiúva, em Minas Gerais, e nessa empresa ele recebeu o prefixo 2010. Infelizmente o ápice dele durou pouco tempo, né? Esse veículo acabou sendo incendiado em 2015, depois de ter ficado alguns meses abandonado em Montes Claros, né? Cidade onde eu vou bastante porque meu pai mora lá. Foto para vocês agora do carro 13561, que ostentava o Astro Girtab. No dia, fazendo a linha Poções, São Paulo. O 13561, depois de sair da Salutares, foi vendido para a empresa Comfort Bus, que fica em Osasco, onde eu moro, né? O carro anterior foi vendido para Montes Claros, onde mora meu pai, e o 13561 vendido aqui para Osasco. Depois da passagem pela Comfort Bus, ele foi vendido para a empresa Galdino Turismo, que fica em Governador Valadares, em Minas Gerais, e seguiu não tendo prefixo por lá. Depois ele foi vendido para a empresa Clóvis e Alex Turismo. Essa empresa fica na cidade de Itacarambi, em Minas Gerais.
Foto agora do carro 13562, que carregava o astro Marquebe. O 13562 foi vendido para a empresa Martins Tour, que fica na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 14.000. Depois ele foi vendido para Carlange, que fica em Itaquaquecetuba, em São Paulo. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1200 e teve a frente substituída ali para a frente dos Paradisos da geração 6. Depois ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em São Paulo, capital. Foto agora do 13563, que carregava o astro Giotto. O 13563 foi vendido para a empresa Quintino Turismo, que fica em Belo Horizonte. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1999. Mais uma vez destacar ali essa porta que os GVs da Salutares tinham para o motorista. Eu achava muito legal essas portas, achava que dava um toque, né, um charme a mais no carro. Depois dessa empresa ele foi vendido para Alencar Turismo. A Alencar Turismo fica em Belo Horizonte e ele segue nessa empresa até hoje. Foto para vocês agora do carro 13564, que ostentava o astro Menkibe. Foto feita aí na saída do terminal rodoviário do Tietê, no dia ele fazendo a linha São Paulo Vitória da Conquista. Esse carro foi vendido para a empresa Viçosa Turismo, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 6.000. Depois ele foi vendido para a empresa Isabela Turismo, que fica na cidade de Itaiobeiras, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 1995, provavelmente em alusão ao ano de fabricação do carro. Depois ele foi vendido para a empresa Matias Turismo. Essa empresa fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2310. E por último ele foi vendido para El Shaddai Turismo, empresa que fica em Presidente Epitácio, no estado de São Paulo. Foto agora do carro 13565, não há muitas imagens dele na internet, então eu achei ele nessa foto aí, que na verdade era do carro 13315. O carro 13565 tinha um astro Necar. Depois da passagem pela Salutares, ele foi vendido primeiro para a empresa Renotur, que fica em Betim, Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 6060. Depois ele foi vendido para a empresa Pedra Branca Turismo, que fica em Santos Dumont, também em Minas Gerais. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 12.001. Foto para vocês agora do carro 13566, que carregava o astro Oberon. O 13566 foi vendido primeiro para a empresa Espínola Turismo, que fica em Águas Formosas, no estado de Minas. Nessa empresa ele tinha um prefixo 2011. Depois ele foi vendido para JP Turismo, que fica em Pedra Azul, Minas Gerais, onde o prefixo 2011 foi mantido. E por último ele passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Medina, no estado de Minas Gerais. Bom galera, estamos chegando no finalzinho aqui do lote de veículos adquiridos em 1995. Os dois últimos carros desse lote também faziam parte do serviço Maxibus. O primeiro deles é o carro 13567. Esse carro tinha um astro Tuban e não há nenhum registro desse carro depois de sair da Salutares. Eu não sei o que aconteceu com ele depois de sair da empresa. Enfim, não sei se ele se envolveu em algum acidente, deu perda total. Mas enfim, o certo é que não há registro desse carro por nenhuma outra empresa fora Salutares. O outro carro, o 13568, ele chegou com a pintura antiga, né? Assim como o 13567 também. E ele tinha um astro Tutou. Esse carro depois recebeu a pintura nova, mesmo nome de astro. Tinha ali as 5 estrelas, né? Próximo ali do nome das Salutares. Continuou tendo as calotas e continuou sendo utilizado aí mais em rotas de turismo. O 13568, depois de sair das Salutares, foi primeiro vendido para a empresa Rovetur, que fica em Alfredo Chaves, no Espírito Santo. Depois ele foi vendido para a empresa Donatelli Turismo, empresa que fica em Iconha, no Espírito Santo, onde ele recebeu o prefixo 3000. Depois ele foi vendido para a empresa Ligeirinho Turismo, que fica em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, onde ele recebeu o prefixo 240. Depois ele foi vendido para a empresa Megabus, empresa que fica em Teresina, no Piauí, onde ele recebeu o prefixo 3000. Nessa época aí que ele foi vendido para a Megabus, foram feitas algumas imagens internas do carro, e aí dá para vocês verem como que era o posto do comissário de bordo, né?
Tem ali ao lado da poltrona um local para colocar ali uma cafeteira, tem uns frigobar, tem até uma pia, né, pro comissário poder utilizar ali para lavar alguma coisa, enfim, eu não sei exatamente para que era utilizado e não aparece na foto, mas tinha alguns armários na parte superior aqui no fundo também. Depois da passagem lá pela Megabus, ele foi vendido para a J. Araújo. A J. Araújo também fica no estado do Piauí, na cidade de Lagoa Alegre. E lá na J. Araújo ele recebeu o prefixo número 30. Por último, ele foi vendido para a Faustur, que também fica em Lagoa Alegre, no Piauí. Nessa empresa ele tem atualmente o prefixo 1803. Bom, galera, com isso a gente conclui aí mais um longo episódio aí do quadro Sessão Nostalgia. Falamos aí de 32 carros no vídeo de hoje, só um a gente não sabe o destino, que é o carro 13567, né, que era um dos Maxibus. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conto aí com o like de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like aí para apoiar o canal. Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também conhecerem o destino desses carros e conhecerem também esses 4 carros especiais, né, que faziam parte do serviço Maxibus. Bom, galera, então é isso. Terça-feira eu estou de volta aí com mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia, agora que aumentamos a frequência aí para 2 vezes por semana. Eu vou ficando por aqui e fui!